Abram o livro de vocês em português na página 52. Ciranda das letras. Verbos de enunciação. Vocês acabaram de assistir a um vídeo explicativo no qual a professora explicou para vocês o que são os verbos de enunciação, para que serve e quando usá-los. Agora, vamos às atividades. Número 1. Releia o trecho a seguir e grife as palavras que indicam a forma como a fala de cada personagem foi dita. Ou seja, vocês irão grifar os verbos de enunciação. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse: "Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos?" Você sabe o que é isso? Uma régua esquisita, respondi. Vocês observaram que aqui, no primeiro verbo de enunciação, disse, pertence à fala do narrador, no qual ele está anunciando a fala da avó, que vem logo em seguida, e esta fala está identificada por uma travessão, que vem antes da fala do personagem. Logo após o verbo de enunciação pelo narrador, nós temos aqui os 2 pontos. Esta pontuação anuncia a fala do personagem. Diferente do que acontece aqui no segundo verbo de enunciação, no qual ele está logo em seguida a fala de uma das personagens, no caso da neta. Veja que o travessão está antes a fala da personagem e logo no final. Respondi trata-se também da fala do narrador, porém aqui ela está informando que esta fala foi uma resposta à pergunta de sua avó. Vocês se recordam deste conto? Que neste caso, o narrador é o narrador personagem, que faz parte da história? Por isso, respondi está na primeira pessoa, pois o narrador faz parte da história. Caso contrário, ao invés de respondi, estaria respondeu, na terceira pessoa. Porém, como o narrador é um personagem, o verbo de enunciação está na primeira pessoa, pois esta fala trata-se do próprio narrador, que também é um personagem. Em uma narrativa, é comum o uso de palavras que indicam a intenção da fala. Se é uma pergunta, um pedido, uma afirmação, uma exclamação, entre outros. Essas palavras são chamadas de verbos de enunciação. Número 2. Reescreva a frase como se os avós estivessem falando. Faça os ajustes necessários. A frase é essa. Foi quando minha avó me chamou e disse. Observe que no enunciado trata-se dos avós, ou seja, o avô e a avó. A frase precisa sofrer alguns ajustes, pois ao invés de avó, vocês deverão usar avós. Vocês irão observar que além da palavrinha avó, algumas outras também serão necessárias modificações. Agora, reescreva a frase, substituindo o verbo em destaque por outro sem mudar o sentido. Vocês podem manter essa mesma frase sem os ajustes que vocês fizeram aqui nessas linhas, tá bom? Porém, você deve trocar este verbo de enunciação. Mas a frase não pode mudar o sentido.
Agora, na página 53, questão número 3. Reescreva a frase como se o avô tivesse respondido. Faça os ajustes necessários. Uma régua esquisita. Respondi. Vocês se recordam que a professora explicou anteriormente que este respondi está na primeira pessoa porque o narrador é um narrador personagem? Vamos aqui reescrever essa frase substituindo respondi por outra palavrinha. Não vai mudar o narrador, tá bom? Continuará sendo a menina, porém esta fala não pertencerá mais à menina, e sim ao avô. Aqui ainda iria permanecer respondi? Vamos lá, então reescrevam a frase como se esta fala pertencesse não mais à menina, que é o narrador personagem, mas sim ao seu avô. Agora, reescreva a frase substituindo o verbo em destaque por outro que indique um questionamento. Questão número 4. Complete o quadro com os verbos de enunciação, de acordo com o tempo e a pessoa do verbo. Observe o modelo. Temos aqui, então, o quadro, dividido em plural, singular e os verbos de enunciação. Observe que no singular nós temos a conjugação da primeira pessoa, eu, da terceira pessoa, ele e ela. No plural, primeira pessoa, nós, terceira pessoa, eles, elas. Vamos ver a conjugação, então, do verbo dizer. Dizer, para o singular, na primeira pessoa, eu disse. Terceira pessoa, ele ou ela disse. No plural, primeira pessoa, nós dissemos. Terceira pessoa, eles ou elas disseram. Vocês observaram que o verbo, de acordo com a sua conjugação no singular, no plural, entre primeira e terceira pessoa, mudam. Vocês farão o mesmo com os demais verbos de enunciação. Responder, falar, interrogar, exclamar e explicar. Preencham a tabela de acordo com o modelo, tá bom? E então envie as fotos das páginas 52 e 53 para o número privado da professora. Encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Aguardo o retorno de vocês e até a próxima!